Salve, salve bípedes! Esse é o segundo corte da minha visita monitorada online pela Pinacoteca Luz. Se você gosta desse conteúdo, já salva, compartilha, manda para os amigos, para os inimigos. E se você quiser ver a visita inteira, na íntegra, eu tenho aqui um clube de assinatura que você pode se inscrever e você pode, além de assistir as minhas visitas online, pode também acompanhar o meu curso de História da Arte. É só clicar aqui no link e aproveitar pra caramba. Vamos pro segundo corte e lembrando, tem mais cortes dessa visita incrível que eu fiz. Valeu? Vida longa ao Parla. Eu quero trazer vocês pra cá, aqui na Pinacoteca. Aqui desse lado vocês estão na parte esquerda do prédio. Esse lado aqui quase sempre se preocupa em fazer exposições transitórias, de curta transição, né? De curta temporada. Então 3 meses, 6 meses, 9 meses e até 1 ano, geralmente fica do lado de cá. Você entrou na Pinacoteca Luz, pelo lado esquerdo você vai ver as exposições transitórias. E olha o que tem aqui, ó. A Pinacoteca deixou aqui na lateral uma informação muito valiosa. Nós temos acesso a um mapa geopolítico do continente africano e, ao mesmo tempo que a gente tem a referência ao mapa geopolítico, nós vemos aqui diversas linhas saindo e nos mostrando as referências aos povos desses países. É interessante, né? Esse é o continente que mais nos formou. Esse é o continente que nós somos extremamente herdeiros. E é o continente que a gente menos conhece. A gente não conhece a maioria das diversas culturas que existem aqui. E olha que interessante. Deixa eu puxar vocês aqui numa linha específica. Vem aqui comigo, ó. Aqui eles fizeram questão de escrever Camarões, que é inclusive um país que foi disputado por vários impérios coloniais durante o imperialismo britânico, durante o imperialismo alemão, durante o imperialismo português, francês e espanhol. O Camerun, ou Camarões, é formado por diversos povos. Nós vemos aqui o povo Bamileke, o povo Bamum e o povo Wukari. Por que é importante a gente reparar nesses povos? Durante muito tempo, houve uma procura para se diminuir a importância dos povos africanos, chamando-os de tribos. Também havia, no mesmo contexto, uma preocupação de rebaixá-los, falando que são povos que têm dialetos e não idiomas. Historicamente, desde muito tempo, os povos africanos e o continente africano como um todo sempre foi rebaixado a uma condição de geografia e não de história. Não sou eu que estou falando isso, é um filósofo chamado Hegel que afirmava isso. Reparem também que a gente tem referências aqui, ó, a povos que nos formaram. O povo Yorubá, o povo Igbo, nós temos também o povo Fon, nós temos também o povo Ewe, os Ashanti, nós temos lá em cima também, ó, os povos da região da Mauritânia. Veja, nós temos os povos do Mali. Todos esses povos constituíram parte da nossa sociedade brasileira. E por que a Pinacoteca coloca esse mapa geopolítico e essas referências aos povos? Porque ela está querendo juntar essas duas informações e criar uma tensão. O mapa geopolítico do continente africano foi constituído pela Confederação de Berlim em 1884. Agora reparem, a sua geografia, os seus limites geográficos foram determinados por um povo ou por vários povos de outro continente. Isso aconteceu também com o Brasil, né? Se nós estudarmos, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, as próprias capitanias hereditárias, a gente está vendo uma coisa muito semelhante aqui. O colonialismo durante, né, as grandes navegações europeias e o imperialismo durante o século XVIII, XIX e o século XX,
Eles alteraram totalmente as práticas culturais dos povos nativos do continente africano e do continente americano. É interessante a gente perceber também que essas linhas geográficas acabam costurando e constituindo diversos conflitos que se arrastam até os dias de hoje no continente africano, no continente americano. Mas também a gente não pode pressupor que a Europa é uma unidade territorial coesa, porque também existiram conflitos lá. Ainda há lutas geográficas no continente europeu. Bom, para que a gente possa entender o sentido disso aqui, eu preciso puxar vocês para cá. Todo o propósito da Pinacoteca é criar uma forma de expografia que nos abrace. Olha que interessante. Aqui vocês têm diante de vocês, de quem são as mãos que tecem os tecidos que usamos. Isso me pega. Minha mãe era costureira. Aqui a gente tem o acesso ao toque. Uma coisa tão difícil nos museus, né? A gente vê aqui, inclusive os tingimentos, e aí a gente tem também acesso a um tear. Já percebeu que as expressões texto e tecido são muito idênticas? A tessitura, quem conta um conto tece histórias. Quem faz um tecido, cria um texto, cria uma urdidura. E isso é interessante porque nós estamos diante agora da apresentação de uma exposição que vai falar da arte têxtil no continente africano. E essa é a primeira exposição de grandes proporções que busca resgatar a grandeza do continente africano em solo americano. Essa exposição está incrível e ela se chama Entre a Cabeça e a Terra, arte têxtil tradicional africana. Por que a arte têxtil tradicional africana? Se vocês repararem nas minhas roupas, elas foram feitas de forma industrial. A gente está falando de um sistema, a consolidação do capitalismo industrializou os processos artesanais. Quando a gente fala de arte têxtil no continente africano, a gente resgata elementos culturais e também resgata uma construção desses tecidos anterior à própria estrutura do capitalismo. Então a gente vai falar de povos imemoriais aqui. A gente vai falar de um passado que foi negado por diversos outros povos também. Vamos entrar então num pequeno fragmento do continente africano. Podem vir. Bom, o que acontece aqui? Chega pertinho. Olá, bom dia. Bom dia. Escuta. Essa exposição, que está na Pinacoteca nos últimos dias, conta com 129 obras da tapeçaria e da arte têxtil como um todo do continente africano. São obras de diversos países e de diversos povos. Essa exposição se estende desta primeira sala até a última lá na frente. São 7 salas que expõem o contexto da arte africana. Se vocês chegarem um pouquinho mais perto, repara aqui, nós estamos diante das máscaras elefantes, máscaras que servem para momentos sagrados e ritualísticos no continente africano e mais especificamente do povo Bamileke. Aqui nós estamos diante de uma produção artesanal e quando a gente chega bem pertinho, a gente repara na expografia da exposição e alguns dos seus propósitos. Por que é uma máscara elefante? Porque ela tem esse formato interessante que vai se adequando anatomicamente ao corpo. E também é interessante a gente perceber que parece com tromba de elefante mesmo.
Além disso, nós estamos falando de processos materiais que resgatam algumas das informações culturais desses povos. Aqui nós estamos diante de uma espécie de fauna e flora, porque há toda uma preocupação de retratar os animais, né, do continente africano, da mesma forma que um outro tecido que está aqui do lado também faz isso. Veja, aqui nós estamos diante de uma tessitura muito valiosa e preciosa. Geralmente, quando a tessitura tem essas linhas vermelhas, elas remetem à realeza dos povos que a constituem. Um outro detalhe, que essa padronagem cheia de figuras geométricas, não sei se vocês estão reparando, mas nós temos quadrados, triângulos, retângulos. Essas geometrias, elas remetem a animais do continente africano. Então fica um pouco cifrado. O que a gente vê são só figuras geométricas. O que esses povos que constituem esses tecidos veem são todo um conjunto de animais. Outro detalhe, reparem aqui, que o tecido, ele tem essas dobras, ele tem esses elementos, mas também ele foi feito coletivamente. A padronagem do tecido segue elementos de diversas pessoas que criaram essa textura. Bom, eu vou trazer um paralelo aqui em referência ao mundo grego. Na tradição poética do mundo grego, há uma história fundamental que é a Odisseia. E a Odisseia tem a figura que é o Ulisses, ou Odisseu. Ele é um viajante e é também um guerreiro na história da Guerra de Troia, que é contada na Ilíada por Homero. Já a Odisseia mostra 10 anos de retorno desse herói. O que é interessante é que dentro da Odisseia tem uma personagem chamada Penélope. E a Penélope, ela tece um tecido durante o dia e destece durante a noite. Por que isso? Porque ela começa a ser cortejada por diversos pretendentes que falam que o marido dela nunca vai voltar da guerra. O Odisseu, ou Ulisses, ele passa 10 anos lutando na Guerra de Troia e praticamente mais 10 anos para tentar voltar. Ele fica 20 anos fora. Qual é a ideia da Penélope? Ela vai tecer um tecido e ela promete para os novos pretendentes, lá na cidade de Ítaca, que quando ela terminar o tecido, ela vai escolher um novo marido. Só que, inteligentemente, ela tece durante o dia e destece durante a noite. Bom, esses tecidos são incríveis e remetem ao fazer cultural, às produções artísticas do continente africano. Tem um outro que eu acho magnífico aqui, Essa primeira sala, ela fala muito sobre a questão dos animais. É uma referência com miçangas, tecidos e diversos outros materiais aos animais do continente africano. Aqui nessa sala, a gente tem referência às forças vegetais do continente africano. Se vocês olharem aqui, todos os tecidos têm uma coloração azul. Essa sala da exposição, ela trata do índigo vegetal, que é uma forma de se extrair esse material, né? E é uma forma também de tingimento. Em diversos povos do continente africano, o tingimento azul é uma coisa sagrada. E é interessante a gente perceber que as colorações, elas vão mudando. Repara nesse aqui, Olha que incrível. Olha essa coloração. O azul como uma cor sagrada não é só no continente africano. A Europa também fazia isso ao considerar que o lápis lazuli era uma cor fundamental que ia somente, durante a época do Renascimento, no manto da Virgem Maria. São paralelos interessantes, né? Aqui tem todo um processo de extração vegetal que a gente consegue ver não só na produção deste tecido, mas como na produção daquele tecido ali, Vem cá. Olha o que a Pinacoteca nos mostra. Aqui nós não podemos tocar,
mas a gente vê o método de produção, que por mais diferente que seja do que a gente está acostumado com os tecidos, remete ao fazer da humanidade nas tecelagens, nas fiandeiras. Olha só, para que o tecido fique assim, com essa coloração e remeta à realeza, ele precisa passar por esse processo aqui, ó. Olha que incrível. Isso me faz lembrar a minha mãe costurando os remendos da minha calça. Me faz lembrar a minha mãe costurando os botões da minha camisa xadrez. Aí a gente vem para esse processo, que a gente vê muito mais complexas urdiduras. Reparem, olha que incrível. E aí, por fim, vem o tingimento do índigo vegetal. E essa é uma das partes mais fantásticas. A transformação do tecido em um tecido de realeza. Reparem aqui na linha vermelha, no tecido que está exposto aqui. Olha que incrível. Aqui a gente está diante do sagrado, do cotidiano, do cultural e do artístico de um continente que nós precisamos estudar mais. Eu me comprometo com vocês a trazer muitas outras referências sobre o continente africano. Mas calma, eu quero levar vocês para outra ponta da exposição. A gente vai só percorrer. É maravilhoso, vem cá. Cada uma das salas remete a um tipo, olá, bom dia, a um tipo de fazer. Aqui a gente tem também algumas referências a utensílios, tronos sagrados de vários povos do continente africano. E sabe o que é mais legal? Esse museu também dialoga com outro museu, que é o Museu Afro-Brasil, Emanuel Araújo. Mas isso é papo para uma outra conversa. Vem comigo. Olá, bom dia, tudo bem? Vem. Aqui o ar-condicionado é forte. Olha como são magistrais. É surpreendente, né? Os tecidos são também referências sagradas para os povos do continente americano. Então há um diálogo aqui. Toda a ideia de tapeçaria, toda a ideia de arte têxtil, olá, tudo bem, bom dia, dialoga diretamente com o fazer humano. Essa última sala é surpreendente e eu preciso mostrá-la para vocês. Olha que incrível. Se lá nós observamos as cabeças com as máscaras elefantes, aqui na última sala a gente vai direto para a terra. Já que a exposição se chama Entre a Cabeça e a Terra, olha como a luminosidade baixou, olha como é um outro clima. Se você puder dar uma panorâmica aqui, cameraman, você vai ver que tem tons terrosos. Olha como isso é incrível. E são tons terrosos porque a lama é um dos processos de feitura desses tecidos. Para que esses tecidos adquiram essas cores, eles precisam ter uma camada de lama. Vamos entender um pouquinho a história? Tá aqui, ó. Dá uma olhadinha. Esse eu faço questão de ler. Tintas da terra. Reparem, na língua bambara do Mali, lembrando que o Mali ajudou a constituir o povo brasileiro. Já ouviram falar da revolta dos malês? Isso é papo para uma outra conversa. Olha só, bagalon significa feito com terra. Essa nomenclatura define, portanto, a técnica e os significados atribuídos ao tecido. Esses tecidos que a gente acabou de olhar. À primeira vista, suas formas parecem abstratas e puramente decorativas, mas compõem, na verdade, um alfabeto visual. Bom, durante a história das invasões ao continente africano, foi-se muitas vezes falado, sobretudo pelos europeus,
de que o povo e os povos do continente africano não possuíam história, não possuíam alfabeto e não possuíam gramática. Isso, ao longo do século XVIII e XIX, serviu muito para rebaixar a percepção sobre essas culturas. É nesse momento que no continente europeu a característica principal do surgimento da disciplina da história está nascendo, disciplina enquanto curso universitário. Além disso, é nesse momento que a ideia dos idiomas com dicionários também estão fortalecidas e o senso de nacionalismo e nacionalidade no continente europeu se fortalece. E por que é interessante pensar isso? Porque o continente africano passa a ser o extremo oposto do que está sendo composto no continente europeu, salvo um lugar, que sempre vai ser visto pelos europeus, em maior e menor grau, com reverência, que é o mundo egípcio, que quase sempre é descolado da história do continente africano. Isso também é um papo que a gente pode ter lá no Museu Afro. Mas volta aqui rapidinho, ó. Como é um alfabeto visual, há uma comunicação, porque todos os alfabetos, ou quase todos, são visuais, mas a gente tem que entender que a padronagem desses tecidos dialoga diretamente com cada um desses povos. Bom, um alfabeto visual que faz referência tanto à cosmogonia, a visão de mundo desses povos. Cosmogonia é a visão de mundo que um povo tem. Esses povos costumam, na região do Mali ou do Mali, costumam retirar a lama das encostas dos rios e de certas formações que são semelhantes aos mangues. Muitos desses locais são povoados, de certa forma, por crocodilos. Então, quase todos os tecidos aqui dialogam muito com a ideia dos crocodilos. Tudo bem? Bom, a cosmogonia quanto a certos provérbios populares locais. O continente africano é muito rico na sua tradição de oralidade. Então, os dialetos que são vistos de forma rebaixada, que a gente vê como idiomas, eles produziram diversos desses dialetos na oralidade dos povos africanos. É uma exposição incrível. Esses tecidos, eles precisam receber uma camada de terra para ficarem com essas colorações e para nos proporcionarem essa riqueza visual das padronagens. Chega só um pouquinho mais perto de um deles. Olha como é incrível. Entre a cabeça e a terra, a arte têxtil do continente africano. E eu quero que vocês percebam mais uma coisinha. Se nós ampliamos a nossa percepção sobre o que é arte, a gente passa a entender que todo fazer humano pode suscitar uma atividade cultural e um objeto cultural. É interessante a gente expandir a nossa percepção sobre o que é arte. Se a gente vem até um museu ou a pinacoteca, a gente pode ver diversos quadros e esculturas, mas existem outras formas também de manifestação artística. É por isso que, por mais contradições que existam no século XX e XXI, a arte se ampliou e a própria percepção sobre a arte não é apenas eurocêntrica. Tudo bem? Vamos continuar? Eu quero mostrar para vocês 2 gigantes esculpidos aqui. Bora lá? Chegou até aqui? Gostou do nosso conteúdo? Quer ver na íntegra? Então vai até o nosso link na descrição e lá no clube de assinatura você pode adquirir o nosso curso com os conteúdos das minhas visitas monitoradas, que são disponibilizadas sempre com exclusividade para os nossos membros. Gostou? Curta e compartilhe e saiba que tem muito mais de onde veio esse vídeo. Vida longa ao Parla!